Lockdown funciona ou não na contenção do Covid? Esse é um momento muito interessante para eu falar isso, principalmente porque estamos vivendo uma segunda onda e a minha cidade, a cidade de Salvador, está no momento em lockdown. E a gente ouve várias coisas na internet e muitas coisas não são verdade. E isso me preocupa bastante. O que seria o lockdown? Seria você ficar recluso em casa para você conseguir achatar a curva de transmissão. Porque se você está em casa, a possibilidade de você encontrar com outras pessoas vai ser menor. Existe alguma evidência que o lockdown ele tenha efeito? Eu vou trazer aqui. E a resposta é sim, existe evidência. E esse trabalho é interessante porque é um trabalho que retrata a realidade do Brasil. É esse artigo aqui, tá? E o artigo foi bem interessante, recentemente publicado. Ele mostrou o efeito do lockdown nessa epidemia do Covid. E uma coisa bem bacana é que esse estudo ele foi publicado pela Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, a qual eu me formei há aproximadamente 16 anos atrás. E o que é que ele mostrou aqui? Em São Luís do Maranhão, a curva estava ascendente, a reta, na verdade, estava ascendente, e esse período aqui foi feito um lockdown de 14 dias. O que é que aconteceu com os casos? Você vê aqui a mudança da reta, então você diminuiu o número de novos casos lá em São Luís. Em Recife, a mesma coisa, olha o efeito positivo do lockdown na diminuição de novos casos. Em Belém do Pará, também você teve uma diminuição significativa dos novos casos, quando fez o lockdown aqui de 14 dias, e em Fortaleza também, mas não para por aí. A mortalidade nesses locais também diminuiu assustadoramente, como em São Luís do Maranhão, em Recife, a mortalidade, em Belém e em Fortaleza. Eu sinto que muitas pessoas ficam bastante apreensivas, porque estão fechando as empresas, a população vai começar a apresentar dificuldades, mas gente, de forma imediata, temos que salvar vidas. A imensa maioria das cidades aí está com seus leitos de UTI lotados. Muitos grandes hospitais estão utilizando o centro cirúrgico como leito de UTI, ou seja, foram suspensas as cirurgias eletivas, só estão operando pacientes de urgência para que esses pacientes com Covid fiquem no centro cirúrgico aguardando transferência para UTI, porque não tem vagas. Então, aqui eu mostrei que existe sim evidência do benefício do lockdown, tanto na diminuição de novos casos, como na diminuição da mortalidade. E o ideal é que esse lockdown, ele prepare nossas unidades, ou seja, dê tempo suficiente para aumentarmos o número de leitos em terapia intensiva. Esse é um dos maiores benefícios do lockdown e aqui eu provei que ele traz resultados significativos para diminuir tanto os novos casos como a mortalidade geral por Covid.